Fala pessoal, beleza? Voltando à produção normal, tentando, né? Depois dessa lesão aí nas costas. Bom, o que importa é falar de Botafogo. Joana de Assis bem pistola com o Botafogo, depois da declaração do presidente, né? O novo presidente do clube associativo, falando em fake news da Globo, do Sport TV, dela, né? Botafogo iniciando aí o Carioca contra o Maricá, Globo Esporte fazendo a cobertura de como vai ser esse jogo, que já é amanhã. Passou rápido. Parece que demorou muito, mas não, passou rápido. Já tem Botafogo e Maricá, Campeonato Carioca começando um mês, né? Passou um mês quase cravado aí do último jogo do Fogão no ano passado. Deve começar aí com Carlos Alberto, Matheus Nascimento, Yarlen, Cauê, né? Esse pessoal todo, Raul, para começar o Carioca com a molecada. Vamos ver, tô curioso para assistir esse jogo, ver como é que vão sair os garotos aí sub-23, os jogadores mais encostados e tal, ver quem vai aproveitar essa chance de ouro de permanecer nesse grupo que tende a ser o grupo vencedor nos próximos anos. Bom, vamos ter aqui Globo Esporte, Sport TV News, Redação Sport TV e muito mais para vocês. Mas antes de começar o vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal. Notícia do Fogão, temos área de membros, 4 planos, planos de 3, de 5, vários valores diversos aí, cabe em todos os bolsos, né? Não tem desculpa. Não comendo uma coxinha no mês na rua, você já consegue pagar o plano de membro do canal aqui e ajudar muita gente nesse mês de dificuldade aí. Janeiro e dezembro são meses com bem menos views, bem menos conteúdo, menos jogos. E aí, logicamente, nosso din-din no final do mês, isso aqui é um trabalho que a gente faz pra vocês, o din-din reduz e a gente precisa de um apoio de vocês para continuar fazendo conteúdo de qualidade todos os dias, com muito conteúdo, muitos vídeos sobre o Fogão. Dito isso, vamos começar aqui a reagir com vocês, bora lá. Botafogo estreia no Carioca amanhã contra o Maricá no Nilton. O time vai ser misto, né? Cheio de garotos, porque o elenco principal só se apresenta na próxima terça. Só que parece que essa data aí tá ameaçada. Quem tá sabendo de tudo é a Camila Barbieri, vai explicar pra gente. Tudo bem, Camila? Boa tarde. Oi, Escobar, boa tarde para você, para todo mundo que está com a gente. É uma grande dúvida, né? Isso porque um grupo de jogadores do Botafogo, da equipe principal, que ainda não se representou, alega que não recebeu valores envolvendo a premiação da Libertadores. Também 13º e férias estariam atrasados, né? Então, por conta disso, eles alegam que se essa situação não for resolvida até a data da representação, que é o dia 14, pode ser que eles não se reapresentem. Então, tem toda essa história aí rolando nos bastidores do Botafogo. Ontem o Botafogo divulgou uma nota dizendo que esse valor foi recebido no dia 27 de dezembro, mas por conta de fluxo de caixa, esse recesso no final do ano, não ter pessoas do financeiro para fazer esse repasse aos jogadores, esse valor ainda não chegou à conta de alguns deles, viu, da equipe principal. E a tendência é que o Botafogo trabalhe com 20 dias úteis para fazer o pagamento desses jogadores. Então, se isso não for regularizado, até terça-feira pode ser que eles não se reapresentem. Seguimos observando e analisando essa situação, acompanhando tudo de perto, Escobar. Valeu, Camila Barbieri, que tudo termine bem, né? É o que a gente deseja. Botafogo chega, né, nesse início de temporada ainda com muitas dúvidas, muitas incertezas. Uma delas é o destino de Luiz Henrique, rei da América, principal jogador desse Botafogo tão vitorioso em 2024. Ele deu uma declaração que quer muito jogar a Copa do Mundo de 2026. Falando de clubes, ele tem 4 opções, né? Tem uma proposta da Fiorentina da Itália, tem 2 propostas da Premier League, do futebol inglês, a gente não sabe os clubes, e tem ainda a possibilidade de ir para o Lyon da França, que é outro clube do John Textor, mas vive então esse momento de indefinição, dizendo isso, que tem vontade de jogar a Copa do Mundo de 2026. Para ele, na sua visão, nesse momento, qual seria o melhor cenário visando esse objetivo, Lofredo? Se ele conseguir um clube, um bom espaço na Premier League, onde ele seja titular, onde ele não jogue sacrificado, tendo que voltar muito para fazer a marcação, onde ele possa ser protagonista, aí sim, ok. Se não, todos os outros cenários, o Botafogo é melhor para ele se destacar. É assim que ele chegou na seleção. Chegou na seleção, já tinha se encaminhado, mesmo no futebol europeu, sem grande destaque, mas ele já tinha entrado no radar da seleção brasileira, mas foi no Botafogo que ele realmente confirmou o potencial dele de jogador de seleção brasileira. Então, no meu entender, seria o melhor caminho, a não ser que ele tenha um clube onde ele possa realmente
se desenvolver na Premier League, que aí tem um destaque realmente grande. Se não for isso, o Botafogo é a melhor opção. O Botafogo disputa o Mundial, gente, Super Mundial no meio do ano. E daqui a pouco a gente vai falar mais do Botafogo, né? Porque tá com os bastidores tensos ali, queixas de premiações atrasadas. Daqui a pouquinho a gente vai atualizar essa história. Porque no Botafogo, essa história de atrasos está turbulenta, né? Vamos trazer as atualizações desse caso também ao vivo com a Camila Barbieri. Bom dia, Camila. Agora são 8h39. Oi, Zé, bom dia para você, Lofredo, para Joana, para todo mundo que acompanha a gente. Pois é, né? Muita polêmica envolvendo a situação do Botafogo ainda, em meio a uma estreia, né, no Campeonato Carioca. A gente sabe que esse tipo de situação pode mexer aí com o ânimo e também com a preparação do time. Apesar de serem grupos distintos, né? O Botafogo entra em campo amanhã diante do Maricá aqui no estádio Newton Santos às 4h da tarde, com um time alternativo. Isso porque o grupo principal ainda segue de férias, né? Trabalhou bastante até o final do ano ali por conta da Copa Intercontinental. Então esse grupo que é recheado de garotos da base, sub-23, sub-20, estarão disputando as primeiras rodadas do Campeonato Carioca. O Botafogo que não vence o Campeonato Carioca desde 2018, então são 7 anos aí de jejum, né, do Campeonato Estadual. Então entra em campo com esse time alternativo, enquanto o grupo principal ainda aproveita os últimos dias de férias. E a reapresentação que está marcada para o dia 14 de janeiro, que é na próxima terça-feira, pode sofrer alterações, né? Porque por conta dessa polêmica envolvendo aí atrasos das premiações, das competições que o Botafogo faturou no ano passado, e também 13º, férias, situação que a Joana com certeza pode trazer aí com mais detalhes, está envolvida nessa grande apuração, né? Mas o que se sabe é isso, que os jogadores falaram que esses que estão, né, envolvidos nessa situação dos atrasos disseram que podem ser que não se apresentem até o dia 14 se o pagamento, então, dessas premiações e também envolvendo o 13º salário aí e férias não acontecerem até o dia 14. Esse acúmulo aí no prazo, né, era para ter sido pago tudo isso no dia 30, daí a gente sabe que tem esse recesso no final do ano, então o setor financeiro do Botafogo, que deveria ter encaminhado essas premiações aí ainda no final do ano, não aconteceu, porque diz que recebeu muito em cima, né, da hora, ali pelo dia 27, esses pagamentos da premiação por conta da CBF. Então, houve essa bola de neve nesse atraso aí dos pagamentos, e a situação que a gente sabe é essa, ainda está indefinido se esses jogadores vão se apresentar na terça-feira, no dia 14 aqui, o grupo principal, para se unir ao grupo, então, que estará disputando aí essas primeiras rodadas do Campeonato Carioca. Do outro lado, enfrenta o Maricá, que teve o acesso para a Série A aí do Campeonato Carioca, conquistado no ano passado, foi campeão da A2, né? Então, essa é a tônica do Botafogo, por enquanto aqui. Quem vai comandar o time que vai disputar essas primeiras rodadas do Campeonato Carioca é o Carlos Leiria, que é o treinador da categoria de base do Sub-20 do Botafogo, que estará à frente aí do time para essas primeiras rodadas do Carioca, em meio a toda essa polêmica envolvendo o grupo principal e ao pagamento das premiações aí para os jogadores do Botafogo. Zé. Camila Barbieri, obrigado pelas informações e um abraço para você. Lofredo, Joana, a gente tem no jornalismo um jargão chamado furo de reportagem, né? Isso. É quando a gente traz informações exclusivas. Só explicar exatamente o que aconteceu no caso da Joana. Exatamente. E pegar o exemplo, é exatamente isso. Quem trouxe primeiro essas informações de atrasos no Botafogo foi Joana de Assis. Isso. Furo de reportagem de Joana de Assis aqui no Sport TV News. Verdade, em tempo real, né? Bom, a gente tem que explicar algumas coisas que eu acho importante, né? Tem vários aspectos. Quando a gente fala elenco do Botafogo, o Botafogo não deve para todos os jogadores. Tem jogador que recebeu, tá? Então, esse movimento de não apresentação, a gente não pode dizer que todos os jogadores fazem parte, mas líderes do elenco fazem parte desse movimento. Então, essa é a primeira coisa. Nem todo jogador tem débito, tá?
para receber. Outra coisa, a gente começou com premiação, mas esse tipo de informação é um novelo, né? Você puxa um fio e aí vira uma coisa infinita. Então, por exemplo, ontem eu ouvindo cada vez mais jogadores, então começou com 2 jogadores e aí foi aumentando. Então, eu vi colegas falando assim, mas são empresários que estão pilhando jogadores que não renovaram o contrato. É uma narrativa muito parecida com a do próprio clube. São pessoas querendo tumultuar o ambiente, pessoas que saíram do Botafogo. Não é verdade. São jogadores que estão no elenco do Botafogo, que estão insatisfeitos. Inclusive, um dos jogadores dessa turma que saiu, né, ele me diz o seguinte, Joana, eles me devem 10% do FGTS desde que eu entrei no clube, ele teve anos de clube, luvas de 2022, 2023, bônus individuais, né? Então, assim, não é uma questão de jogadores apenas do grupo, que não renovaram com o Botafogo, que essa é a narrativa que o Botafogo está assumindo. Negativo, não é isso. O grupo, o atual elenco que está lá, não estamos falando dos 12 jogadores que saíram. Quem está lá é que se movimentou, claro, com o apoio dos jogadores que saíram, que também tem valores para receber, que chegaram e, a gente precisa fazer alguma coisa, a gente não vai aceitar esses atrasos. Então, a primeira notícia é o atraso. A segunda notícia que não menos importante, porque a gente fala de dívida, que a gente acabou de dar uma notícia do Corinthians. Infelizmente, dívida de clube com jogador, com empresário é comum, né? A gente está acostumado, né? O que não é comum é a forma como isso está sendo resolvido, a forma como isso está sendo feito. Então, se o jogador, se líderes do elenco te procuram, te informam que isso é real, que eles fizeram de fato essa ameaça de não se apresentarem, é fake news, presidente? Porque eu fiquei na dúvida, porque ontem o presidente do associativo deu uma entrevista, o João Paulo, falando que são pessoas tentando tumultuar. São pessoas do elenco tentando tumultuar, então a gente tem um problema sério, hein, presidente? Eu queria só entender a parte da fake news, porque a dívida vocês já assumiram. Tem uma queixa grande de vários jogadores em relação a vários débitos. Dirigentes me procuraram também para falar de dívidas. Isso a gente sabe que todo clube tem. Agora, o movimento de não se apresentar, a insatisfação vem de dentro de jogadores que estão vestindo a camisa do Botafogo hoje. Então, eu só queria entender a parte da fake news, que eu não entendi. Vocês, né, se alguém... Eu não vou conseguir te explicar, não, Joana. Mas assim, veja só, uma declaração do presidente... Essa parte eu não consegui entender. Uma declaração do presidente do associativo do Botafogo, eu passo, porque o presidente do Botafogo hoje é uma figura decorativa. O Botafogo tem um dono, né? Então, assim, quando o dono se manifestar... mas a declaração dele, ela tem impacto na comunicação com o torcedor, e ela está equivocada, assim, né? Nesse momento se trata, o presidente do Botafogo, seja ele quem for, tá? Se trata de uma figura pouco relevante na resolução dos problemas do Botafogo, tá? Seja a pessoa física que for. Não tem como resolver os problemas do Botafogo e também não tem como... você vê que as imagens que a gente tem de comemorando, do dirigente comemorando, não é do presidente da época do Botafogo. É o João Textor que está lá comemorando o título. Então também não tem responsabilidade, nem na parte ruim e também não tem os méritos da parte boa. O presidente do Botafogo hoje é uma figura decorativa, é um torcedor que está ali participando ali do dia a dia do clube, mas que não tem nenhum poder para resolver nada, né? Então, talvez ele nem saiba se está certo, se está em dia, se não está, porque não é do trabalho dele, não é do dia a dia dele. Então, assim, é uma... Não, eu só acho complexo ele dar uma entrevista afirmando uma coisa que não é verdade. Sim, ele pode se manifestar, mas assim, não tome como algo muito sério, porque hoje em dia o presidente do Botafogo... Tá. Inclusive, se o presidente do Botafogo pegar e fizer a caminhada na Rua Voluntários da Pátria, ali em Botafogo, capaz de não ser reconhecido. Ninguém nem sabe quem é o presidente do Botafogo. Quem manda no Botafogo é o João Textor. Até porque ele foi eleito recentemente, né? Exatamente. Né? Então, quem manda no Botafogo é o João Textor. E assim, seria interessante, inclusive, uma manifestação que ainda não aconteceu. Aconteceu do Botafogo, né? Mas do próprio João Textor. Isso, do João Textor. Tem uma outra questão que eu levanto aqui, é o seguinte, porque o Botafogo, mais uma vez, foi procurado ontem, 6 da manhã, né? Um pouco depois na hora da mensagem que eu recebi, às 5. E aí eu pedi, olha, eu tenho essa informação e eu gostaria que você me confirmasse. Não foi confirmado. Aí a nota, olha quantas horas depois a nota aparece.
Eu acho que se fosse uma coisa tão simples assim de ser negada, ela seria negada na hora. Né? Então, também tem isso, assim. Então, faz parte, é uma instituição gigante. Eu entendo a comunicação do clube, né? Tem que fazer um esforço aí para conseguir defender o trabalho. Para defender. Eu entendo. Agora, o que não pode é você tentar defender o seu trabalho ofendendo o trabalho dos outros. Isso. Só isso que eu peço para vocês, um pouquinho de respeito ao trabalho dos outros, porque vocês mesmos admitiram, né? O Botafogo já admitiu a dívida, não tem nenhuma mentira aqui, e a gente vai continuar acompanhando com toda a seriedade. O Botafogo continua, meu computador está sempre aberto, meu celular está sempre aberto, o canal está sempre aberto, agora, e a gente vai continuar cutucando. Não é só o Botafogo, é qualquer clube. Sim, claro, acontecendo em qualquer clube, já aconteceu em outros e o tratamento foi o mesmo. Dito isso, acho que os jogadores vão se apresentar, tá? Porque faz parte daquela pressão também. Olha, se no meu dinheiro não vier, de repente consegue Essa é a próxima pergunta, Qual a temperatura que você tem disso, Joana? Olha, é difícil. Eu tô com o Lofredo, eu até acho que vai acontecer essa apresentação. Eu acho que eles vão conseguir se resolver. Ainda tem tempo, né? Hoje é sexta-feira, eles começaram a tentar negociar aí uma paz ontem, isso já está rolando faz alguns dias, né? Essa manifestação dos jogadores não é exatamente de ontem, né? É de alguns dias. Eu soube, por exemplo, dessa parte dos jogadores não se apresentarem na terça-feira, né? Mas eu tive o cuidado de esperar e conversar com mais pessoas para ter certeza se aquilo era real, que é o que eu falei para cada jogador com quem eu conversei, para cada empresário e diretor de outros clubes que me procuraram. Olha, em respeito à informação que você está me passando, eu vou checar, tá bom? Eu vou conversar com mais gente, eu vou ouvir mais pessoas, em respeito ao torcedor. Então, por isso que demorou um pouquinho mais. O termômetro, ele muda muito, né? Eu tô com o Lofredo. Pode ser uma pressão para que esse pagamento aconteça, mas você viu que a nota do Botafogo é bem clara em relação a isso, que o pagamento vai acontecer dia 27, está distante da data que foi prometida e está distante do que os jogadores querem, que os jogadores exigiram dia 13, né? Então, não sei como o Botafogo vai resolver isso, não sei como os jogadores no final vão responder a isso, mas até ontem à noite a posição era a mesma, né? Que não vamos nos apresentar se esse débito não for quitado. Então, pessoal, o que está pegando com relação a essa história da Joana de Assis? Né, eu já falei isso em 2 lives já, mas lives longas o pessoal não costuma assistir depois que a live termina, né? Só assiste ao vivo. O que eu falei nessas lives eu vou repetir aqui para ficar bem explicado. O Botafogo emitiu uma nota oficial dizendo que as premiações não caíram no prazo que eles estavam imaginando. E quando caíram, foram para a CBF. Conmebol enviou para a CBF no dia 20 de dezembro. Quase um mês após aí o final da Libertadores, que foi dia 30 de novembro. Mais de 20 dias depois. 20 dias depois. Aí a CBF só enviou para o Botafogo 7 dias depois. 7 dias, 27 de dezembro. Em meio ao recesso que começou aí pouco antes do Natal. Ia pegar aí a semana do Natal, semana do Ano Novo, e a equipe de contabilidade, administração e tal, finanças do Botafogo, retornou lá pelo dia 6 de janeiro, e aí sim teve conhecimento de que o valor foi depositado. Depositado no meio do recesso, o valor ficou lá parado. E o Botafogo já informou que o prazo é de 20 dias úteis após a premiação cair na conta, ou seja, do dia 27 em diante. Por isso a previsão é dia 17 de janeiro. O Botafogo deu o prazo. Mas os jogadores dizem que o prazo mudou mais de uma vez. É porque a Conmebol atrasou para enviar o pagamento e a CBF também. Então é lógico que o prazo vai atrasar. Eles esperavam receber um dia, não receberam. Esperavam receber outro dia, não receberam e por aí vai. Então o atraso é super justificado. Ninguém está dizendo que não atrasou, que não tem nada atrasado, ou que é correto atrasar. Só que é justificável, é compreensível. Outra coisa compreensível é que no começo do ano os times têm uma dificuldade com o fluxo de caixa. O Flamengo, se você procurar aí Flamengo fluxo de caixa, ou Flamengo empréstimo na internet, vai ver diversas matérias de ano após ano, isso acontece, do Flamengo, que é o time mais rico do Brasil, né, com problemas no fluxo de caixa, porque chega dezembro, as receitas caem bastante, porque não tem jogo. Então, se não tem jogo, não tem patrocinador de placa de publicidade, não tem
ingresso vendido para jogo, bilheteria, não tem arrecadação com bares e restaurantes do estádio, nos jogos, não tem, muitas vezes, muitos sócios torcedores ficam inadimplentes, param de pagar no final do ano, então janeiro é sempre um mês complicado, com menos dinheiro em caixa do que os outros meses do ano, e aí os mesmos encargos estão lá para pagar, salário, né, tudo, até mais, 13º, que não é uma coisa normal, é só no final do ano, tudo isso está lá a mais para pagar. Então é menos dinheiro em caixa e mais coisa para pagar. Então os times meio que demoram alguns dias, algumas semanas, para reajustar ali o fluxo de caixa, reajustar as finanças e tudo é pago. O Botafogo ano passado também teve, no começo do ano, atraso em algumas coisas ali, né? Então, cara, ano que vem vamos ver isso de novo acontecendo. E é normal, todo ano acontece. Só que esse ano os jogadores cresceram o olho porque tem a premiação aí de mais de 1 milhão para cada um. São 80 milhões mais ou menos em premiações pro grupo dividir. Então é mais de 1 milhão para cada jogador. Pô, os caras estão com um olho desse tamanho no negócio. E os que saíram, ela pode dizer que não, mas a maioria dos que saíram são os maiores que zumbeiros dessa questão aí de estar criando motim, porque eles sabem que se os jogadores do elenco atual não fizerem pressão, o dinheiro deles não vai sair. Porque vai ser tão cedo, né? Porque eles estão fora do clube. Então eles têm que fazer pressão logo, porque eles não podem mais fazer pressão, estão fora do clube. Então quem tem que fazer pressão são os jogadores atuais do elenco. Então eles estão ali, buzinando. Empresário que ganha comissão também em cima de valores que o jogador recebe, também que é a sua parcela ali do bônus, da premiação e tal. Tudo isso aí empresário ganha também. Então, é isso aí, cara. Tá mais explicado. É compreensível. Ah, é correto atrasar? Não é, mas é compreensível. É a vida, tá? O Texas não botou um caminhão de dinheiro ali infinito no Botafogo. Tem que entradas e tem saídas que o Botafogo começa a ser autossuficiente. Não depender mais do dinheiro do Textor, aos poucos, né? Então, o fluxo de caixa tem que trabalhar. Não vai existir, como falaram, duvido muito que os jogadores não se apresentem. Eles vão se apresentar, eles vão para o treino, vão para a preparação, até porque seria pior para eles se eles fizessem isso, aí que geraria um conflito sério e poderia aí sim atrasar bastante, ou até levarem algum tipo de punição, né, desconto no salário, etc, pelas faltas. Então é mais estardalhaço, é mais burburinho do que outra coisa. E a Joana de Assis, ela se incomodou muito. Quem viu minha live mais cedo percebe isso. Eu vou pegar esse trecho desse programa e jogar depois, mais tarde, em um outro vídeo, porque eu perdi parte do programa durante a live, deu um picote ali na transmissão, eu perdi parte da fala dela. Ficou muito incomodada com a fala do presidente atual, o novo presidente do Botafogo Associativo, que falou em fake news e tudo mais e tal, e a Globo não pode escutar ela ser chamada de fake news nem a pau. Ela é arauto, ela é o novo, é o símbolo, o bastião da moralidade, da verdade absoluta, né? Quando eu chamo ela de fake news, ela pica pistola. E a Joana de Assis não seria diferente, né? Então, eu acho que agora vai ser uma guerrinha pessoal da Joana de Assis contra o Botafogo. Ela que é palmeirense, né? E já estava incomodadinha com o Botafogo durante o ano passado, tanto é que cometeu algumas barrigadas, que são as fake news, né, mas que pra Globo é barrigada, porque não tem intenção de mentir. Mas ela sempre comete barrigadas, né, que é o erro jornalístico, sem intenção de mentir, sempre contra o Botafogo, né. Ela disse que o Luiz Henrique tinha sido indiciado pela MP de Minas Gerais pela garrafada no segurança no jogo contra o Galo. Não era verdade. Ela cravou o negócio do Botafogo com o Santos pelo Jair em 12 milhões de euros, mais Danilo Barbosa, mais Halter, mais Chiquinho. Isso não era verdade. Pode ver aqui agora aí os termos atuais do negócio, que ainda não fechou também, não está fechado ainda. Inclusive, uma semana depois ela disse que fechou, não fechou ainda e já mudou os termos. Agora é só o Tiquinho e mais o dinheiro, né? Mais o Tiquinho e 2 jogadores e mais o dinheiro, né? Halter e Danilo não vão. Então, o Joana de Assis tá mais do que comprovado por repetidas barrigadas que as suas fontes não são confiáveis, tá? E se ficar puta é pior. Só tem isso pra dizer. Ninguém tá tirando do rabo essa ideia de que você não tem fontes confiáveis pra dizer o mínimo.
uns podem dizer que você mente. Não falei isso. Eu digo que você tem fontes que não são confiáveis, tá? Então, assim como você diz que tem influencer que recebe dinheiro de clube para defender, sem nenhuma prova disso, né? O que um jornalista não devia fazer. Não é um papel de jornalista falar mentiras, né? Falar coisas sem ter provas. Se tem provas, mostre. Agora, assim como você falou isso, eu não digo que você é mentirosa, né? Eu digo que você tem fontes ruins que te passam informações sem precisão. Então, o seu histórico diz isso. Não gostou? Reclama com o Papa. Pessoal, fico por aqui. Antes de acabar o vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho. Link de membros, canal de membros. 4 planos, tem de R$3, tem de R$5. Tem outros valores, cabe em todos os bolsos, para todos os gostos. Então você ajuda muito o canal, manter a estrutura que a gente tem aqui, fazer um bom serviço todos os dias, com muito conteúdo do Fogão. Fico por aqui, obrigado a todos. Estamos voltando aos poucos, ainda com a coluna meio prejudicada, mas estamos voltando, né? O Botafogo também está voltando, amanhã tem jogo. E é isso, fico por aqui, um abraço a todos e até o próximo vídeo.